para falar de violência de Estado, a gente não tem como não abordar o papel das polícias nesse tema. Então, eu gostaria de pedir para os nossos convidados aqui se apresentarem, né, num tempinho de 15 minutos. E aí eu já trago a provocação, né, de qual que é a relação que vocês têm com as polícias e se, trazendo, né, o tema dessa mesa, se é possível a gente viver num mundo em que a polícia não exista. Eu vou estar cronometrando aqui, eu dou um toquezinho para quando faltar 5 minutos. Júlia, você pode começar? Oi, gente. Boa tarde aí para todo mundo que está assistindo esse debate, participando da Flipei. Saudar também aqui todos os componentes da mesa. É um prazer estar vindo aqui hoje debater esse tema. E saudar, sobretudo, a Flipei, né? Porque é fundamental a gente colocar no centro do debate político a questão das polícias, a questão das Forças Armadas, da política de segurança pública. Depois do que passamos e estamos passando, né, com a rearticulação de uma extrema-direita que tem na sua base social orgânica esses setores, a gente precisa conseguir enfrentar e formular uma agenda para essa política que é fundamental. E a verdade é que, diferente do que disse o Pedro Rossi aqui no debate anterior, essa é a parte da Constituição que não é positiva, que a gente não venceu a batalha. Inclusive, a parte da Constituição em que os militares, né, não só fizeram lobby, como ameaçaram interromper o processo constituinte quando foi ameaçado colocar em xeque o poder que eles tinham de garantia da ordem interna, que são as GLOs que a gente tanto fala, quando foi ameaçado a garantia dos poderes constituídos. Essas duas frases, que são as tais 4 linhas que o Bolsonaro tanto gosta de falar, que estaria dentro da Constituição, foi objeto de disputa política pesada na Constituinte. E essa é a parte que a gente não ganhou. Essa é a parte da Constituição que é problemática e que é uma permanência autoritária na sociedade brasileira desde então, né? Assim como, obviamente, a manutenção da militarização das polícias estaduais, né? E aí a gente tem que, para responder a pergunta, né, que a Jennifer fez aqui, para responder essa pergunta, né, de é possível abolir essa polícia, a gente tem que entender, né, e aí eu não me apresentei, eu sou Júlia, né, sou doutoranda em Direito pela USP, pesquisadora, acabei de publicar um livro sobre a militarização da política no Brasil contemporâneo, né, onde eu vou discutir 2 aspectos da militarização da política. A militarização na política institucional, que a gente vê com a participação direta de militares em governos, militares e policiais, e, né, a militarização da política no controle social. Porque o que a gente tem que entender é que quando a gente está falando de polícia, a gente está falando de política. E por isso tem que estar no centro da nossa agenda. Porque é impossível apresentar efetivamente uma agenda antirracista sem enfrentar as estruturas que movem a polícia brasileira. E aí, para isso, é importante voltar um pouquinho no tempo. Para a gente conseguir entender o que a gente pode fazer com essa polícia, a gente também tem que entender como ela se forjou no capitalismo, e ela tem um lugar central no capitalismo, e como ela se forjou especificamente no Brasil. Marx, e aí também retomando Marx, porque eu acho que ele é um autor fundamental para entender o nosso tempo, no momento de crise do capitalismo, de avanço do neoliberalismo, o lugar e a posição de análise crítica, ela ganha uma outra dimensão. E a gente precisa recuperar Marx. Marx, quando ele estava falando da luta de classes em França, e estava entendendo as mudanças que o capitalismo estava forjando no Estado, ele identificou alguns elementos centrais para a gente trabalhar aqui. Ele dizia que ia, e começava já naquele tempo, a gente está falando aí de 1848, 1850, ter um deslocamento da disputa política das ruas, né, da disputa armada, das barricadas, das insurreições políticas do proletariado para a disputa do Estado. E ele avaliava que isso estava acontecendo e que isso era uma projeção porque existia uma série de reformas
que estavam acontecendo no Estado em relação às Forças Armadas e às polícias. Essas reformas, elas têm a ver com a construção e profissionalização de exércitos nacionais e da garantia do monopólio do uso da força pelo Estado burguês. Né? Então, a gente sempre teve formas de organização como polícias ou exércitos, mas eles eram fragmentados, eles estavam sob disputa e o tipo de armamento que existia não era igual ao que existe hoje. Ele vai identificar já naquela época um processo de especialização das armas, né? Ou seja, cada vez mais uma impossibilidade de serem fabricadas, né, fora da dinâmica da indústria da guerra, o que antes não era daquele jeito, um poderio muito significativo, um avanço da precisão desses armamentos, assim como a profissionalização da disciplina do exército, das polícias. E ele dizia, daqui a pouco vai ser impossível fazer uma insurreição sem na verdade, a gente estar chamando o povo para um massacre. Né? E eu não estou falando isso, obviamente, para defender, né, uma política de armamento individual para cada um. Eu estou querendo contextualizar o sentido do monopólio das Forças Armadas na sociedade capitalista. Ela foi central para a sociedade capitalista. Esse monopólio dentro do Estado Nacional. Voltando agora um pouquinho para o Brasil. Isso também aconteceu no Brasil. Se a gente pegar o início da República, vocês vão ver que as polícias estaduais, forças estaduais naquela época, elas eram, na verdade, um contraponto das oligarquias locais em relação ao poder central. Né? Então, as disputas que existiam durante a República Velha, né, que vai ser exatamente, né, a Revolução de 30 e depois o golpe do Estado Novo na década de 30, que vão resolver um pouco esse problema, né, ou seja, esse conflito, elas também se expressavam na disputa armada. E a verdade é que as polícias estaduais, elas eram um mini-exército. Elas tinham, às vezes, inclusive, poderios superiores ao poderio do exército, que era um exército que saiu da Guerra do Paraguai fragilizado, em frangalhos, e que foi, inclusive, um exército fundamental, depois da escravatura, para a absorção de uma mão de obra barata que estava ingressando no mercado, e que foi uma alternativa por baixo, né, os que entravam por baixo. E a gente teve ao longo até 30 uma série de políticas das Forças Armadas no Brasil para conseguir coesionar o seu corpo social, expurgos, disciplina diferenciada, mudanças na forma de ingresso, para que as disputas políticas existentes na sociedade, inclusive em relação a policiais, militares, né, de esquerda, que tinham um projeto alternativo de sociedade, fossem cada vez menos sendo possíveis. Então existe uma necessidade de profissionalização e de controle dessa própria força, por um lado, e por outro lado, né, o que a gente vai ver nesse momento é exatamente todo esse processo de garantia da hegemonia das Forças Armadas em relação às polícias estaduais, onde lá em 34, pela primeira vez, as polícias vão ser forças auxiliares do Exército Brasileiro, garantindo, portanto, a submissão às Forças Armadas, inclusive a proibição de calibre de alto porte para as polícias, exatamente para que não concorresse esses poderes. E a gente vai ver ao longo da República esse processo de unificação, chegando ao máximo na ditadura civil-militar, com a militarização total das polícias e a manutenção na Constituição de 88 dessa forma militarizada, com uma dupla subordinação às Forças Armadas e aos estados, aos governadores estaduais, né? Secretarias de Segurança Pública quando as tem, porque o caso do Rio de Janeiro, por um acaso, não é verdade? Não tem. Então, essa dupla subordinação, ela garante esse controle das Forças Armadas. E vamos lembrar, gente, que quando aconteceu em 7 de setembro de 2021 uma disputa se os policiais militares podiam ou não podiam estar presentes nas manifestações pró-Bolsonaro, a Associação Nacional Brasileira de Policiais Militares emitiu uma nota dizendo que, em caso de conflito, eles se subordinavam às Forças Armadas e que embora os governadores de estado estavam fazendo essa proibição, eles iam sim à marcha.
Eles podiam ir à marcha, eles deviam lealdade às Forças Armadas. Isso não é um instrumento que foi colocado ali à toa. Assim como o desenvolvimento dos sistemas de inteligência, de toda uma operação e uma forma de gestão da guerra. Ontem o Breno veio aqui falar um assunto muito importante, que é a questão da guerra da Palestina. Né? Um Estado que exerce um controle colonial sobre os palestinos e que agora promove um genocídio. E a nossa força policial é treinada, tem vários instrumentos de cooperação com a polícia de Israel, com os militares de Israel. Isso não é à toa. As armas que a gente compra, em especial no Rio de Janeiro, vem tudo de Israel. Porque a lógica da guerra, ela é impregnada no controle social brasileiro. E isso tem um sentido. Um sentido que Florestan Fernandes vai colocar pra gente. Florestan disse uma coisa que a gente precisava recuperar agora. É fundamental a gente recuperar agora. Ele dizia, não é verdade que no capitalismo dependente e periférico, quando você tem desenvolvimento econômico do capitalismo, você vai ter também a democracia liberal. A democracia liberal aqui ela é mais restrita. E ela é mais restrita porque não dá para abranger o conjunto da associação. Porque para garantir na periferia o grau de exploração do trabalho, você vai precisar ter outra relação de democracia. E por isso, diz ele, né, você vai ter o que ele chama de fascistização sem fascismo, que é o desenvolvimento de instrumentos e aparatos estatais fascistas sem precisar construir um Estado completamente fascista. E as polícias, elas cumprem este papel. Elas são são produzidas dentro de uma lógica fascista. Em nome das guerras, às drogas, é promovido um genocídio da juventude negra e periférica desse país. Isso tem um sentido, que é o sentido do controle social e que é a manutenção do status quo. E esse sentido, ele foi garantido, inclusive pelo papel geral que as Forças Armadas tiveram ao longo da nossa República. E aqui as forças policiais com um sentido próprio. Esse papel foi exatamente a garantia desse marco de privilégios, desse status quo. E teve um erro, que eu acho que é um erro dos setores progressistas da esquerda, que durante muito tempo não colocou o devido peso do que significa ter aparatos repressivos no patamar que a gente tem e que promovem um verdadeiro genocídio de uma parcela da nossa população e que isso está diretamente ligado com o ressurgimento do neofascismo brasileiro. Não dá para a gente dissociar o controle social militarizado, fascistizado, de parcela significativa da população brasileira e de um aprendizado político que esses setores foram tendo com esse tempo, porque como esse tipo de intervenção ele é política, esses setores foram querendo também participar do projeto político. E é por isso que as polícias começaram a ter os seus candidatos. E é por isso, fundamentalmente por isso, que quando você tem operações como a gente teve do Haiti, que 9 comandantes em force, o comandante em force que a gente está falando aqui, ele exerce tanto o comando de guerra quanto o governo do país, né? Quando a gente manda lá para eles 9 comandantes em force, uma nova geração, isso já no governo Lula, de militares que vão ser forjados no Haiti, quando eles voltam, eles também vão querer apresentar e disputar um projeto de poder. Entre eles, nós temos aí o Tarcísio, governador de São Paulo. A gente tem o grande escalão do que foi o governo Bolsonaro. Então não tem como a gente dissociar o que acontece nesse controle social, na parte mais orgânica das polícias, com um projeto e uma disputa de projeto de poder. Agora, há especificidades. Né? E o projeto da milícia vai mostrar tipos diferentes de organização desse projeto de poder e uma reorganização de uma extrema-direita com uma base proto-fascista, né? E isso tem a ver também, obviamente, né, com a disputa mundial, né? A gente se localiza, a gente tem as nossas especificidades, mas a gente se localiza nessa disputa mundial. E na nossa especificidade, a questão da polícia e das Forças Armadas é central, porque a gente não fez uma transição democrática nesse tema na Constituição. Nós não fizemos. Né? E eu estava agora na Argentina, acompanhando as eleições, onde saiu vitorioso um candidato de extrema-direita, né, o Milei, e
uma série de problemas voltam para a agenda da Argentina em relação à relação com os militares e as polícias. Mas o tipo de problema deles vai ser subsequente. Ele não é originário, ele não está no princípio, porque eles fizeram um avanço de democratização em relação às forças policiais e às forças armadas. Então é evidente, gente, que eu não estou falando tudo isso, né? E não tenho dúvida do quanto a gente precisa de reformas estruturais para conseguir enfrentar esse tema, né? E a questão do autoritarismo na formação social brasileira, patriarcal, escravocrata, né? E profundamente atualmente racista, né? É fundamental para esse enfrentamento, mas eu não quero dizer aqui que não há nada que possa ser feito de forma emergencial. A gente precisa construir essa agenda, inclusive para combater o neofascismo. Né? Tem aí a necessidade de construção de uma agenda de uma conferência de segurança pública, né? E a gente está vendo que os governos de esquerda, muitas vezes, a única coisa que conseguem fazer quando assumem o governo estadual, pela forma como se estruturam, é às vezes matar um pouco menos, mas não tem uma política de segurança pública alternativa. E nós precisamos pressionar para construir, porque da mesma semente que bebeu o Bolsonaro, né, é onde bebe exatamente essa política de segurança pública, e as polícias têm um lugar central. Então, vamos fazer esse esforço de colocar essa centralidade nessa agenda política, porque ela é essencial para um processo de transformação para o Brasil. Obrigada. Obrigada, Júlia. Eu vou então passar para o Almir, que ele também se conecta muito nessa questão que você traz. Obrigado, Jennifer. Bom dia a todos, boa tarde, bom dia, não sei qual que é o certo. Meu nome é Almir, sou autor do livro História da Polícia no Brasil, pela editora Autonomia Literária. Depois quem quiser aí dar uma conferida na obra, ela tá aí disponível. E o nome dessa mesa, né, Abolir a Polícia, muita gente pergunta, isso não é uma utopia, abolir a polícia, dá para viver sem polícia? E, assim, é curioso essa pergunta, porque, na verdade, o mundo viveu muito mais tempo sem polícia do que com polícia. A polícia é algo moderno. A polícia é uma característica do Estado moderno. Eu queria até fazer um exercício rápido com vocês. Por favor, não me deixem sozinho, por favor, me respondam. Quando a gente fala em polícia, que palavra que vem na cabeça de vocês? Alguém pode me dizer? Violência. Morte. Vinda por quem? De onde vem essa violência? Do Estado. É uma violência do Estado, é um monopólio da violência do Estado. E a história da polícia, no mundo todo, pelo menos no Ocidente, ela se liga à história do próprio Estado moderno, do próprio Estado capitalista. Em todo lugar do mundo, no Ocidente, a polícia vai surgir como uma forma de garantir que os Estados existam. Porque o que é o Estado? O Estado, vamos falar de uma forma bem resumida, o Estado é um exercício de soberania. Para o Estado existir, ele precisa exercer a sua soberania. Ele precisa que a sua lei seja respeitada pelo seu povo dentro de um determinado território. E aí, para isso, ele cria a polícia. Porque a polícia vai fazer com que as pessoas respeitem a lei dentro de determinado território. Então, a polícia se torna essa questão de garantia de soberania de um Estado. Isso significa, para a história das polícias, primeiro, que a polícia só vai surgir a partir do Estado. Então a gente não pode falar lá, voltar lá para tempos antigos para falar de polícia, porque ela de fato é algo moderno. E as polícias modernas, as polícias como a gente conhece hoje, elas vão surgir justamente a partir da consolidação dos estados liberais no mundo, das democracias liberais no mundo. A polícia é um mecanismo das democracias liberais, e eu vou entrar nessa problematização um pouco.
a partir do momento da consolidação desses estados democráticos liberais, a polícia passa a ter 2 pontos que são assim, os pontos de inflexão para a gente falar o que é a polícia moderna, o que é a polícia de hoje em dia. Primeiro, ela monopoliza as suas funções, ela monopoliza porque até então as primeiras polícias públicas ainda dividiam muito as suas funções com os setores privados. A vingança privada, a justiça privada foi uma coisa que durou muito tempo, até a conjunção ali do Estado moderno. E não só ela monopoliza as suas funções, como ela delimita as suas funções em 2 funções muito específicas. A primeira função, a da persecução criminal, né? Ou seja, alguém comete um crime, a polícia vai, reprime, transforma aquilo num processo e prende. E aí a gente pode fazer todo um debate aqui, além do abolicionismo penal, do abolicionismo policial, a gente pode falar no abolicionismo penal também, mas é um debate que eu não vou entrar muito. E a outra função, que é a que eu queria debater aqui melhor, é a função de manutenção da ordem. O que é a manutenção da ordem? É difícil explicar, é difícil trazer isso de uma forma conceitual. Então eu vou tentar exemplificar aqui. Muitas vezes a gente fala, a polícia não mantém a ordem, a polícia causa mais desordem ainda. E eu vou discordar, a polícia traz ordem sim. Porque o que é essa manutenção da ordem? Imagine que nós todos aqui somos os operários de uma mesma fábrica. E a gente está numa situação de exploração, a gente tem um salário baixo, a gente está tendo uma carga de trabalho muito alta e a gente quer mudar isso. E a gente fala com o nosso patrão não atende a gente, então a gente resolve fazer uma greve, um protesto. A gente vai botar fogo em pneu, vai fechar a rua. Nesse exato momento, o patrão vai dizer: pera lá, vocês não estão respeitando a ordem. Vocês têm que entrar na justiça. A ordem burguesa, a ordem liberal que nós vivemos é isso. Você tem que entrar na justiça burguesa, com um processo burguês, fazer um pedido burguês e tentar garantir os seus direitos dentro desse sistema burguês. Aí o patrão vai falar, vai chegar no governador e falar: governador, eles estão desrespeitando a ordem, mantenha a ordem. Aí, como o governador vai manter a ordem? Ele vai chamar a polícia vai dar um cacete em todo mundo aqui, vai falar: vocês querem protestar? Vai na justiça, procure o sistema, procure a ordem. Aí a gente vai apanhar, a gente não vai conseguir nossos direitos, porque a gente não tem a mesma força que a polícia. A gente vai dizer: então tudo bem, vou entrar na justiça, pedir os meus direitos na justiça burguesa, como vocês estão falando. Vão perder, né, porque a justiça é burguesa. Mas a polícia manteve a ordem. Por quê? Porque a polícia é uma instituição burguesa dentro de um Estado burguês para manter a ordem burguesa. Essa é a questão da manutenção da ordem. E é isso que significa manter a ordem. Então, quando eu digo: mas a polícia às vezes taca gasolina no conflito, ela só piora os conflitos. Não, ela resolve os conflitos. Simplesmente ela resolve de uma maneira que nós não concordamos. De uma maneira burguesa, porque ela é uma instituição burguesa. E voltando um pouco, quando eu digo que as polícias elas surgem a partir do nascimento dos estados modernos, dos estados burgueses, isso para a gente no Brasil é muito importante. Por quê? Porque coloca num contexto histórico. Significa que as polícias já são uma construção do nosso Estado independente, já de um Estado brasileiro, não mais de um Estado colonial. As polícias vão se desenvolver ali, principalmente no século XIX, já no Brasil imperial, já no Brasil independente, não mais no Brasil colônia. E isso significa, então,
que nós vamos ter uma polícia que vai defender a ordem daquela época. E qual era a ordem daquela época? E aqui eu vou tentar derrubar um mito que mesmo nós dentro da esquerda costumamos repetir muito. A gente dentro da esquerda costuma repetir que a polícia ela nasceu do controle sobre pessoas escravizadas, sobre negros escravizados. A realidade brasileira consegue ser muito mais racista do que isso. Porque a polícia brasileira ela não nasce para controlar pessoas negras escravizadas, ela nasce para controlar pessoas negras livres. A polícia brasileira vai nascer, vai se desenvolver a partir do abolicionismo da escravidão no Brasil. A primeira lei abolicionista no Brasil ela é de 1831. A lei Eusébio de Queiroz, se eu não me engano, não me lembro agora. É a primeira lei abolicionista. Lembrando que o abolicionismo da escravidão no Brasil é um processo meio longo. A gente foi o último país a acabar com a escravidão no mundo. A primeira lei é de 1831. Um ano antes, 1830, a gente tem o primeiro Código Penal brasileiro. Que vai trazer uma coisa muito icônica nesse primeiro Código Penal brasileiro. A criminalização da vadiagem. Vocês sabem o que é vadiagem? Vadiagem é o crime de não ter renda, não ter trabalho e não ter teto. Isso num momento em que o povo negro brasileiro está saindo da situação de escravidão para a liberdade, mas sem uma política de moradia, sem uma política de trabalho, sem uma política de renda, sem uma política de teto, de terra. Quem é o vadio? Logicamente que vão ser as pessoas negras saindo da situação de escravidão e se tornando livres, porque elas não tiveram acesso a políticas que garantissem esses direitos básicos. Aí em 1832 a gente vai ter o primeiro Código de Processo Criminal no Brasil. Depois a gente vai ter, lá em 1840, uma reforma que vai criar a figura dos delegados, dos chefes de polícia. Em 1871 a gente vai ter a criação do inquérito policial. Tudo nesse momento em que a abolição caminhava para ser uma verdade não mais parável. No momento em que cada vez mais pessoas negras circulavam livremente pelas cidades do Brasil. Isso eu estou falando na questão penal e na questão das polícias civis. Mas a gente tem uma outra coincidência histórica. Em 1831, no mesmo ano da primeira lei abolicionista, a gente vai ter uma lei que vai permitir que cada estado, cada província do Brasil possa criar o seu corpo militarizado. É o nascimento das polícias militares no Brasil. Pode entrar no site de qualquer PM aí, toda PM comemora ali, com exceção de algumas poucas, toda PM comemora a data do seu nascimento na década de 1830, por causa dessa lei. É ali que elas vão nascer, no ano da primeira lei abolicionista do Brasil. Então, qual é a ordem, né? Voltando para a questão da manutenção da ordem. Qual é a ordem que eles vão defender ali? Não é mais uma ordem escravista, apesar da polícia ter tido seu papel na destruição de quilombos, na perseguição de escravos fugidos. O grande papel da polícia vai ser o controle de negros livres. Quanto mais negros livres circulavam pelas cidades do Brasil, mais as polícias passaram a se desenvolver. E isso vai, aqui eu estou fazendo um foco maior na questão de raça, né? Porque a gente está falando de um período ainda escravocrata, mas isso vai evoluir mais para frente para um controle mais geral da classe trabalhadora. Por quê? Porque a gente vai passar no Brasil por esse processo de abolição, né? As pessoas negras passam da condição de escravizados à condição de trabalhadores livres. E a gente vai ter também um processo de migração racista, inclusive, de embranquecimento da população, pautado em teorias supremacistas brancas. E isso vai conformar, essa imigração e essa abolição vai conformar uma nova classe trabalhadora livre no Brasil. E
E essa classe trabalhadora livre no Brasil, naturalmente, vai começar a se organizar. Na virada do século. Na virada do século, a gente vai começar a ter os primeiros sindicatos, as primeiras greves, né? Em 1904, a gente tem as primeiras greves em São Paulo. A gente tem em 1903, eu não lembro agora, a revolta da vacina no Rio de Janeiro, que apesar de pouco organizada, foi extremamente popular, com demandas populares. 1917 a gente vai ter a primeira grande greve geral. 1922 a gente vai ter o surgimento do Partido Comunista Brasileiro. Né? Então a gente vai passar por esse momento da classe trabalhadora se organizando. E qual é a ordem que vai passar a ser... E qual é a ordem que vai passar a ser defendida aí? Né? Se de um lado a classe trabalhadora se organizou, né, em greves, em sindicatos, em partidos, do outro lado a elite também vai se organizar. Através da onde? Da máquina pública, do Estado. Novamente estamos aqui falando de Estado. E aí, nessa virada do século, a gente vai ter missões militares contratadas para treinar as polícias militares, né? São Paulo contrata uma missão francesa, Minas Gerais contrata uma missão suíça, Rio Grande do Sul contrata uma missão do próprio Exército Nacional. As primeiras escolas de polícia vão surgir pautadas no positivismo criminológico, que é uma ideologia extremamente racista sobre o crime. Então, o que eu estou tentando trazer aqui, eu não vou, depois nas perguntas posso me aprofundar um pouco mais, passei um pouco do tempo aqui, mas o que eu estou tentando trazer aqui é essa questão da polícia como uma mantenedora da ordem. E aí, a gente está falando de abolir a polícia, a gente tem que até subir um degrau, não é só uma questão de abolir a polícia. A questão é abolir essa ordem que está sendo mantida pela polícia. Abolir a ideia de democracia liberal como um ideal de democracia. Abolir a ideia de Estado democrático de direito liberal como um ideal de democracia. As democracias liberais, gente, elas convivem com a violência. Elas são sustentadas por violência. Vamos pegar os dois, só para finalizar, pegar os dois exemplos primários de democracia liberal no mundo, né? O berço de democracia liberal no mundo. Nos Estados Unidos, a democracia liberal americana conviveu 90 anos com a escravidão negra. Depois ela conviveu mais 100 anos com as leis segregacionistas. A democracia liberal francesa, outro berço das democracias liberais, conviveu, eu acho que quase 200 anos com o colonialismo na África e na Ásia, com a violência colonial. Então a gente tem que questionar essa ordem democrática liberal. Quando a gente está falando aqui de abolir a polícia, não é só voltado para essa instituição. A gente está falando de algo mais. A gente está falando de questionar essa ideia de democracia liberal como algo perfeito. A gente está falando de radicalizar a democracia. Aí encerro minha fala aqui e agradeço a atenção de todos. Bom, falando de que a polícia tem esses traços de Portugal, né? Então a gente também tem essa experiência de saber como é em Portugal e o que você pensa a respeito disso também. Ok, então, boa tarde. Obrigado por estarem aqui. Eu chamo Mário Rui, sou de Lisboa, faço parte de uma editora que se chama Barricada de Livros e sou anarquista. Portanto, tudo aquilo que eu disser aqui reflete aquilo que o movimento anarquista português pensa sobre a polícia, sobre as prisões. Eu quero três coisas antes de começar. Primeiro, quero pedir desculpa pela voz, mas ontem a voz começou-me a falhar, nunca me tinha acontecido. Enfim, muita conversa, muito choque, os anos vão passando e de forma que os excessos vão-se pagando. Segundo, se eu me entusiasmar, começar a falar muito depressa, vocês façam sinal, porque as coisas às vezes ficam complicadas quando eu falo depressa. Terceiro, eu sei que já venho para aqui há muitos anos, portanto sei que há determinadas palavras
que têm um sentido completamente diferente. Eu já sei mais ou menos quais elas são, mas se eu disser alguma palavra que vocês acham isto não está a soar bem, ele está a dizer disparados, portanto interrompam e eu tento mudar, descobrir a palavra mais apropriada. Portanto, como eu disse, estar aqui eu hoje ou estar outra qualquer ou outro qualquer militante anarquista de Portugal é exatamente a mesma coisa. Nesta matéria nós temos exatamente a mesma opinião, nós odiamos a polícia. Não há qualquer possibilidade sequer de diálogo entre a polícia portuguesa e nós. Eles muitas vezes dirigem-se a nós nas manifestações, nós viramos costas, não... fica mal mesmo qualquer um de nós, devido ao passado, falar sequer com a polícia. É inconciliável, é um ódio de morte. Porquê? Primeiro por aquilo que a polícia representa em si, já foi aqui dito, não vale a pena. A polícia é um dos principais sustentáculos desta sociedade, uma sociedade de dominação, de opressão, ela própria é isto. É o principal sustentáculo das classes dominantes, sejam elas quais forem. É bom que isto fique bem assente. Não é só sustentáculo do fascismo, é sustentáculo de outros tipos de sociedades, de outros tipos de classes dominantes. A polícia, segundo a polícia portuguesa, ao contrário do que muitos historiadores da esquerda partidária em Portugal querem fazer passar, não foi só a polícia política que teve um papel fundamental no fascismo português, a polícia normal também participou ativamente na repressão, também matou muita gente e nós não esquecemos isto. Portanto, temos do nosso lado muitos mortos, muitos espancamentos, muitas prisões e nós não esquecemos, não perdoamos. Ao contrário do que se passou noutros países, em que quando o fascismo chegou, o movimento anarquista já estava debilitado, em Portugal não. O movimento anarquista, em 1926, era a grande força do operariado e foi sobre nós que incidiu a grande repressão da ditadura. Portanto, Portugal foi um dos países com... provavelmente foi mesmo o país com uma ditadura fascista mais longa, começou em 1926, 28 de maio de 1926, só termina 25 de abril de 1974 e a polícia participou nisto de uma forma, a polícia normal, não apenas a polícia política, participa nisto de uma forma muito ativa. Ora bem, história da polícia portuguesa. A história da polícia portuguesa é como a história da polícia europeia. Acompanha o reforço do capitalismo. Nós, enfim, ao contrário da análise marxista, não consideramos que o capitalismo esteja em crise, achamos que o capitalismo está cada vez mais forte. É uma ilusão pensarmos que o capitalismo vai de crise em crise até à debacle. Não vai, temos que ser nós a destruí-lo, porque ele está cada vez mais forte, cada vez mais global. E, portanto, o reforço das polícias vem neste sentido. Não há qualquer comparação entre aquilo que a polícia portuguesa era em 68, 69, eu já vou explicar porque é que falo destas datas, e o que é que a polícia portuguesa é hoje, 50 anos depois do fim do fascismo, a polícia democrata. Eu falo de 68, 69 porque são anos importantes na Europa, um pouco em todo o mundo, mas sobretudo na Europa, enfim, dos Estados Unidos nem sempre vêm coisas más. Nessa época veio toda uma série de contestações sociais, movimentos estudantis, feminismo, luta pelos direitos dos negros, vão para a Europa, Amsterdão é o porto de chegada, cria-se lá um movimento muito interessante que também luta contra a polícia, chamado Provo, e vai desaguar no maio de 68 francês. O maio de 68 não foi apenas maio, não foi apenas 68, não foi apenas francês, extravasou para muitos lados, para a Itália, por exemplo, prolonga-se muito para além de 68, e em Portugal tem um marco fundamental. Em 68 dá-se o desaparecimento político do ditador Salazar, segundo conta a lenda, caiu de uma cadeira, bateu com a cabeça no chão e entrou em coma. E em 69 ele morre mesmo fisicamente. Já havia um substituto que veio a morrer, aliás, aqui exilado no Brasil. E, portanto, há toda uma dinâmica na sociedade portuguesa. Nós pensamos, era agora. E há toda uma série de movimentações estudantis, operárias, campesinas, na qual
nestas estudantis, pela primeira vez, estudantes dos liceus participam. Eu era um estudante do liceu nessa altura, tinha 15 anos para aí, e era antifascista, não sabia rigorosamente nada de anarquismo. O anarquismo tinha sido completamente apagado da sociedade e, portanto, era um antifascismo, era um saco de gatos, como lá se diz, onde cabia toda a gente, e os anarquistas também lá estavam. E, portanto, começámos a participar em RGAs, reuniões gerais de alunos, manifestações, etc. E a polícia portuguesa, na altura, tinha um corpo apenas, um corpo de intervenção que nós chamávamos a polícia de choque. Que a diferença que era, em vez do boné, tinha uns capacetezinhos, que às vezes até saltavam da cabeça quando eles corriam, tinham um bastão um bocado mais comprido que os outros, gordinhos, alguns com barriga, portanto, quando eles nos tentavam apanhar, duas fintas e conseguia-se perfeitamente fugir sem qualquer problema. Passou-se exatamente o mesmo em maio de 68. A polícia francesa não estava preparada, a gendarmerie manifestou grandes lacunas para conter motins populares, para conter sublevações de rua, pessoas que utilizavam pedras da calçada para projéteis, barricadas, estavam completamente fora disto. Mudou completamente. A partir de 68, 69, as polícias percebem que vai ser completamente diferente. E se tinha havido já uma evolução a partir do início do século, com novas funcionalidades, a incorporação de novas técnicas de investigação, por exemplo, um dos bandos ilegalistas mais conhecidos foi o Bando Bonneau, em França, protagonizou assaltos a bancos com a utilização de automóveis, 1911, nunca isto tinha sido feito. Eles foram todos presos e mortos pela polícia devido à utilização de impressões digitais. Portanto, isto acontece em 1911. Até lá, a polícia só através de denúncias conseguia prender anarquistas, ou alguns eram métodos completamente primários de investigação. A partir desta data começa a haver um reforço, o capitalismo reforça-se no início do século XX, as funcionalidades da polícia, os métodos de investigação reforçam-se, eles começam a incorporar as modernidades, as descobertas da ciência. E a partir de 68 e de 69, mais tarde, eles começam a incorporar outro tipo, começam a incorporar novos equipamentos de proteção, começam a incorporar instrumentos de controle, de vigilância que hoje predominam. Eu neste momento olho nas manifestações ou nas ocupações em que participo, ou nas desocupações em que eles nos tentam tirar, e eu vejo que a polícia portuguesa tem N corpos especializados, Corpo de Operações Especiais, Grupo de Intervenção Rápida, Brigada 510, tem todo um conjunto de equipamentos que eu olho para essa gente e não há ninguém que vá para estes corpos policiais que não tenha no mínimo 1,80 m ou muito perto disso, altamente treinados, protegidos dos pés à cabeça. Acho que só numa luta individual, só um Bruce Lee é que conseguiria ganhar. Obviamente que eles não são invencíveis, há toda uma estratégia que tem que ser coletiva, que nós às vezes assumimos, mas tem que ser uma estratégia coletiva, muito bem preparada, com plano A, B e C, para conseguirmos ganhar a eles em confrontos de rua. A polícia portuguesa, como qualquer uma, é racista, é homofóbica, a violência, quando vem a falar da violência anarquista eu fico possesso. Portanto, só há uma violência que é a violência do Estado e que é refletida na polícia, pela polícia. E, portanto, é tudo isto que nós combatemos. Há toda uma dinâmica nas polícias desde 68 para cá, dinâmica essa que dinâmica é essa que nós combatemos. Nós consideramos que é possível e tem sido provado nos vários pontos da história em que o anarquismo se implementa. É possível viver numa sociedade sem polícia, sem prisões. Porquê que são apenas os anarquistas que defendem, repito, estou a falar de Portugal, estou a falar da Europa, porquê que são apenas os anarquistas que neste sítio defendem a abolição de polícia? Por
porque há uma demissão total da esquerda partidária nesta matéria. Aliás, a esquerda partidária europeia saiu de cena, desaparece. Neste momento, qualquer eleição em qualquer país, as alternativas são direita, extrema-direita. Esta semana, mais um país europeu caiu nas mãos da extrema-direita, a mítica Holanda, que era um paraíso para refugiados políticos portugueses que fugiam à guerra colonial, era um paraíso para quem queria ocupar casas, não havia desocupações. A Holanda caiu nas mãos da extrema-direita. Não em maioria absoluta, mas será a extrema-direita a comandar o futuro governo holandês. Portanto, isto tudo acontece com o reforço do capitalismo, com o reforço das polícias. As extremas-direitas estão permanentemente presentes nas polícias, é uma tradição de longa data. Serviços de espionagem estão infestados pela extrema-direita. Portugal não foge à regra, desde há uns anos a esta parte há um partido de extrema-direita em Portugal que já é provavelmente o terceiro partido, que se chama Chega. As polícias em Portugal não podem ter sindicatos, fogem, contornam a regra, criando associações profissionais. A esquerda é um dos poucos países, Portugal e Espanha, onde ainda existe um partido socialista, um partido comunista, bloco de esquerda. Pura e simplesmente não faz nada para acabar com esta situação, não tem coragem política para dizer nós não queremos a polícia. Vivem o Partido Comunista Português vive no seu universo paralelo, que quer controlar a polícia, e os outros limitam-se a querer a democratização da polícia, como se isto fosse possível. Portanto, perante estas situações, a nossa divisa, o nosso objetivo é sempre denunciar, combater, acabar com a polícia, acabar com as prisões. 95% da população prisional portuguesa é constituída por pobres ou por pessoas ligadas à droga. São dois problemas que qualquer Estado no mundo atual podia já ter resolvido, se não fosse exploração, se não fosse o capitalismo, se não fossem as desigualdades. A fome pode-se acabar, a questão da droga pode ser resolvida. E, portanto, nós não vemos necessidade nenhuma da existência da polícia, da existência de prisões. Obrigado. Obrigada, Mário. Vou fechar aqui com chave de ouro com clique. Boa tarde a todos e todas. Sou Clique Cruz, um egresso do sistema prisional. Por 28 anos estive preso, 20 anos no Carandiru. Mas a história não começa aí, já começa desde o juizado de menores, na década de 50, 60. A gente viveu dentro de um juizado, cresceu dentro do juizado de menor, sem ter o direito de infância, de ser um adolescente, mas ser um menor infrator. Falar sobre a abolição da polícia não é só mudar de nome. Muita gente não sabe que a polícia sempre está mudando de nome. Na minha época ela tinha um nome de Força Pública. A Força Pública agia do mesmo modo de hoje em dia. Mudaram o nome para Polícia Militar. Eu cresci dentro do juizado onde a Polícia Militar tomava conta, onde um assistente social era um policial militar, onde é tudo policial militar. Nesse juizado de menor, motivo de espancamento a todo segundo, a todo instante. E nascendo negro, sem o direito de ver mãe, pai, família, o espancamento era total. Eu cresci naquele ambiente, e esse ambiente, com 10 anos, fui parar na rua, fugido. E numa época de ditadura, a ditadura era muito forte, tinha o Esquadrão da Morte, tinha a polícia que era junto com o Esquadrão da Morte, hoje tem outro nome, né? Nós sabemos outro nome desse Esquadrão da Morte. E fugido na rua com alguns menores também, da mesma idade, com 10, 11 anos, a gente se armou. E armado fomos se defender da nossa vida, porque a nossa vida corria perigo. Mas também fizemos bastante besteira. E, consequentemente, cresci na vida do crime. Ali, para meus 18, 19 anos, os primeiros processos já começou a aparecer. Com 21 anos, eu fui parar no Carandiru. No Carandiru, eu fiquei ali à base de uns 20 anos, cumpri 28 anos de pena. Mas ali dentro, eu achei que
tinha que procurar a minha origem, procurar o porquê, eu sabia o que acontecia na minha vida. E só tinha uma forma, procurar os estudos. Cheguei ali analfabeto, totalmente marginal, totalmente voltado ao crime, totalmente com palavreado diferente. Ali dentro eu procurei a escola, procurei os livros, procurei uma forma de mudar o meu ser. E lá consegui, dentro do pavilhão 8, fazer um espaço cultural após o massacre, de ver aquele dilema do massacre e outros massacres que muita gente não conhece. Conhece o 111, entre aspas, que a gente sabe que foi muito mais, eu sei que foi muito mais, porque tem companheiro que não estava na contagem. Então nós vemos aí uma ação da polícia dentro de um presídio, onde todo mundo está na custódia do Estado, onde todo mundo está ali pagando a sua pena, e de que são corpos descartáveis, onde eles podem chegar a qualquer momento e exterminar. Mas o extermínio de preso não é só no 111, como foi falado. Dali para frente já houve grandes extermínios em diversos presídios, e a Polícia Militar ela tem o louros de ganhar prêmios e medalhas a cada momento que pratica isso. Mas lá no passado, a polícia ela era bastante atuante na ditadura. A ditadura, eu perdi bastante companheiro, eu fui bastante torturado no DOPS. Com 14 anos fui parar no DOPS. Está dentro de um livro meu aqui, de um trabalho que fizemos lá dentro do DOPS, que agora se chama Memorial da Resistência. E naquele local ali me penduraram, me bateram, me deram choque, torturaram de todas as formas no meu corpo, que eu sinto dores até hoje, tenho meus lábios quebrados até os dias de hoje. Mas a consequência não era a minha tortura, era como se todos vocês aqui fossem presos dentro de no campo da universidade, da faculdade, e vocês estão assistindo o que pode acontecer com você se você não entregar o subversivo. Se você não falar onde está esse subversivo, olha o que vai acontecer com você. Então tinha um corpo ali descartável, que podia ser qualquer coisa, uma madeira, algo que poderia bater, que podia tirar prego, que podia furar, que não importa. O que importa é a sua tortura psicológica. Você está vendo aquilo, você está vendo que são crianças. Eu me considerava criança com 14 anos, eu acho que né? 14 anos é criança, né? Mas antes disso eu já tinha sido torturado muitas vezes. Então a tortura é uma prática que vem da Polícia Militar. Aqui foi falado de diversos sentidos a história da Polícia Militar. Aqui foi falado sobre esse processo que eles usam para se sustentar. Mas a Polícia Militar não é só, como eu falei, trocar de nome. Nós precisamos pensar na segurança que você precisa. Nós precisamos pensar na segurança que seu filho precisa, que o meu filho precisa. Na segurança que eu não tive, que muitas vezes você não teve. Não é só mudar o nome da Polícia Militar. Nós não estamos falando a polícia e ficar sem uma segurança. Não é isso que a gente prega. Nós precisamos de uma segurança que nos protege. Uma segurança que você vai para a sua faculdade, vai para o seu serviço, vai para o seu trabalho. E não uma segurança que sai a caça a perfis. Eu sou um perfil para a Polícia Militar, que até nos dias de hoje, quando me param, eu sou esculaçado, eu sou, de alguma forma, vai pedir meus documentos, vê lá que eu tive passagem, e ali começa aquele processo de humilhação. Além de tudo, sou negro. E o negro ele tem muito mais a tendência a sofrer esses ataques da Polícia Militar de uma pessoa branca. Não que uma pessoa branca não vá sofrer. Vá sim. Muitas vezes pode estar fechado no seu quadradinho e achar que não vai acontecer nada com você. Mas se eles quiserem, foja e te implica num crime e que você não cometeu. Mas você vai falar, mas eu sou uma pessoa branca, não vai me acontecer nada disso. A Polícia Militar, quando ela quer acabar com uma pessoa, é dessa forma. Então, pensar na abolição da polícia, nós temos que pensar os processos de abolição aqui nesse país. No processo de abolição aqui da escravatura, nós fomos os últimos a aderir isso aí. Nós somos sempre os últimos, nós somos muito esquecidos. Esquecemos que houve escravatura, esquecemos que houve ditadura, esquecemos que há genocídio, que há massacres. Nós temos muito disso de esquecer, porque é uma política muito grande do outro lado que age de uma forma com que a maioria da população passa a aderir a essa política. Hoje em dia, se escutar pessoas querendo ditadura, é terrível, não viveram. Ou viveram e foram agraciados por isso. Ou viveram ou foram bastante beneficiados por isso.
Mas quem viveu e foi torturado, quem sofreu, e as pessoas que perderam seus entes queridos, as pessoas que foi dado como desaparecido até hoje, os corpos daqueles que estavam ali sentados foram todos mortos. Eles não podiam ser jogados em qualquer lugar. O meu corpo podia ser jogado e colocar uma placa lá, EM, Esquadrão da Morte, que não ia dar problema nenhum. Mas o corpo daqueles estudantes de família, e naquela época na faculdade não era qualquer, acho que não tinha pobre nas universidades. E as pessoas que estavam na universidade, as pessoas brancas. E aquelas pessoas foram as pessoas que lutou contra a ditadura, os estudantes que lutou contra a ditadura. E eles foram dados como desaparecidos. Só se descobriu que eles estavam desaparecidos quando acharam essas ossadas lá em Perus. E aí houve uma ordem para parar essas investigações de reparações, de luta. Então a gente muitas vezes pede reparação. Como é que vamos ter reparações que nós vemos do nosso passado bastante obscuro? Como é que vamos reparar as pessoas que foram escravizadas, seus descendentes, as pessoas que perderam seus descendentes na ditadura? Como é que eu vou encontrar meus familiares? Como é que eu vou ter uma reparação nos meus corpos, que foram todos quebrados, que foram torturados? Mas eu não parei por aí. Dentro do Carandiru, eu procurei o estudo. Lá eu consegui gravar um CD, outros me acompanharam dentro do meu espaço cultural. Lá eu me tornei ator, lá eu me tornei escritor, que aliás está nesse livro, Cria do Governo. Cria do Governo, inclusive tem uma música extraída dele que está no YouTube. É só acessar lá a Comunidade Carcerária Rap e vai ver a música Cria do Governo. É uma história que eu baseio na minha vida, mas eu coloco ficções nela, num personagem. E esse personagem, ele vive todas as angúrias que a ditadura fez e as tortura. E a gente é procurado de uma forma falar o que se passou na ditadura de uma forma mais física. Muitas pessoas falam do que leram, não falam do que eu vivi, do que eu sofri nela. Mas não adiantava eu ficar me lamentando naquela época e sim procurar um porquê, através dos estudos. E através dos estudos a gente consegue hoje em dia estar em faculdade, estar em escola, estar no meio da sociedade, estar aqui. E estar aqui para mim é um sonho. Quando eu estava escrevendo esse livro lá no Carandiru, e que o choque entrou, mas junto com alguns funcionários rasgou. Achando que eu não poderia escrever, que eu não podia aprender, que eu não podia ser uma pessoa que tinha cultura. Mas eu cometi um erro de falar que ele podia rasgar quantas vezes for, que está tudo no meu cérebro. Enquanto eu não tirasse dentro do meu cérebro aquilo que ele não quer que eu fale, que eu não propague, eu ia continuar escrevendo. E nesse momento, eu sei que o tempo já está meio estourado, há muito o que dizer sobre essa questão. Então a questão da abolição da polícia, ela pode se passar num grande processo de escolha de cada um. Quando a gente procurar essa escolha perguntando qual é a segurança que você precisa, qual a segurança que você quer, quais os modos de segurança. Não uma polícia que caça, uma polícia que fica no quartel e que sai nos grandes ataques. Não uma polícia que sai me caçando, que sai te caçando. Então é essa segurança. Nós não estamos falando, nós não precisamos de polícia, não vai ter mais crime. Sim, pode até não ter mais crime quando a gente moralizar as periferias, quando chegar o SESC nas periferias, quando as escolas forem suficientes, quando as faculdades ser para todos, não precisar dessas separações. Quando a gente... Obrigado. Quando a gente, de alguma forma, moralizar tudo aquilo que faz com que a gente seja pobre, quando a gente não viver mais de um salário mínimo, mas ter um salário máximo, quando esse salário for sustentável para quem que estudou, aquele que não estudou vai ter um salário máximo, mas não vai ser o máximo, e quando o professor ganhar mais que o juiz, porque graças ao professor eu estou aqui, graças ao professor vocês estão aqui, graças ao professor os juízes se tornaram juízes. Então a gente só vai mudar esse conceito do que é ter uma segurança quando todos nós tivermos o mesmo ideal e saber que nós somos terráqueos. Nós somos terráqueos. Nós nascemos na terra. Não somos desiguais. E o único local que tem seres humanos são na terra. Mas está faltando humanidade nessa terra. Eu acho que passei demais, eu tenho muito o que dizer, mas eu
Eu espero que vocês adquirem esse conteúdo. Esse conteúdo vai muito mais além, em breve vai se tornar um filme. Eu tenho tido muita ajuda da Entre Mares, uma editora que proporcionou essa oportunidade, que todo mundo achava que eu nunca ia conseguir publicar essa história, nunca ia conseguir fazer com que essa história chegasse ao patamar que chegou hoje em dia. Mas ela está alcançando grandes avanços. É isso aí. Quando a gente procurar, de alguma forma, um tipo de um enquete, que todo mundo possa votar a segurança que você quer, onde você consiga, de alguma forma, colocar a constituinte que você quer, qual que é? Na educação, na segurança, na escola, em todo lugar, você colocar uma constituinte diferente. Mas nós não precisamos de mais leis, nós já temos muitas leis. Nós precisamos fazer com que ela seja realmente efetiva e ela seja aplicada. Não uma lei onde condena a mim pelos meus erros, mas absolve as pessoas pelos seus erros. Não é à toa que muitos daqueles que ficaram da ditadura, que praticaram todo tipo de tortura, todo tipo de miséria, se tornaram governadores, se tornaram senadores, deputados e até vice-presidente. Enquanto que as pessoas que sofreram tudo isso daí, ou foi parar na cova, ou numa prisão, ou estão dentro de uma cracolândia, ou estão aí sem uma perspectiva de vida. Hoje em dia, trabalho com esse pessoal que sai da prisão, regressa ao sistema prisional, para dar uma direção através da cultura e através da educação, para que a gente consiga viver um mundo sem cárcere. É isso aí. Não vou prosseguir muito, não. Em sua vida, nada é normal. Ser prisioneiro após o parto natural, ao chegar nesse mundo há um tempo, já está predestinado a um grande sofrimento. Esqueceram que essa vida é uma criança, sem culpa nenhuma lhe tirar a esperança. Esse mundo real não lhe reconhece, é de se falar, isso nunca se esquece. Sem ter direito ao que comer, vestir e onde morar, sobrando o orfanato como seu futuro lar. A fuga é sua meta, está consciente? Não quer mais ser torturado por essa gente. É o que se pensa quem vive essa situação. Arrumaram um jeito de chegar no mundão. Ainda criança conseguiu escapar. Teve que encontrar como se adaptar. As pessoas não lhe enxergavam nas ruas, mesmo tendo que dormir em calçadas nuas. Lá naquele mundão, não quis andar maltrapilho. Muito menos dormir no chão, ele tinha estilo. Na falta de opção, ele então virou ladrão. Ele estava tão sozinho, sem sentido na vida, de alguma forma procurando uma saída. Saída que encontrou, de repente a volta é triste, foi se envolver na vida do crime. Se arrepende do passado, nada glorioso. É que o futuro para ele vai ser muito doloroso. Sua atitude foi demais e constante. Ajuntou com um apetite que lhe foi o bastante. Chegou a pensar no tanto fez, tanto faz, esquecendo às vezes o caminho da paz. Obviamente registrando tudo que os olhos não vê. Ele foi preso, torturado e ninguém vai perceber. Vai estar numa situação um tanto ridícula. Seu nome hoje em dia já é sua matrícula. Muitos anos se passou até que ele sentiu. A pena que lhe impuseram, ele a cumpriu. Não fez falcatrua no INSS, muito menos esparramou a peste. Não desviou verba pública da nação, não matou 111 ladrão. Na prisão, batalhou e aprendeu o que não sabia. Trabalhou com afinco para obter lavoterapia. Passou o tempo, ele estudou e leu livros de rei. Hoje, com outra visão, respeita muito mais a lei. Se seu crime é claro, para a justiça pouco importa. Está no rol dos culpados, isso não se aposta. Se entrou na onda do bumerangue, foi e voltou sem derramar nenhum sangue. Só pede a Deus para lhe proteger da justiça cega e desse seu poder, que lhe fizeram viver vários anos atrás das grades. A sua pena ele cumpriu na integridade. Hoje é um rapper, quer viver em sociedade, quer fazer suas rimas só em liberdade. Tudo que precisa é parar de ser modelo e deixar um dia de ser cria do governo. Cria do governo? Isso não é normal. Cria do governo também não é natural. Cria do governo você não tem vez. Cria do governo vai viver no xadrez. Obrigado.
Ó, depois dessa não tem nem o que falar. Alguém tem perguntas aqui? A minha pergunta é o seguinte: a gente fala muito sobre a abolição da polícia e, enfim, e etc., mas a gente não parece ter um programa direto para isso, assim, ou pelo menos um programa paulatino, alguma coisa que a gente efetivamente diminua o poder da polícia, talvez até terminar ele. Óbvio que a gente pensa, né, numa revolução, que deixe de ter polícia de qualquer maneira e etc. Eu queria perguntar, pensando no contexto talvez brasileiro, talvez europeu, no caso do Mário também, o que vocês acham, qual a opinião de vocês sobre a ideia de desfinancialização da polícia, tirar dinheiro da polícia? Isso é efetivo? Isso ajuda a ter menos polícia? E como se fazer isso num momento, por exemplo, aqui no Brasil, onde a gente tem um populismo penal muito forte, né? É muito difícil a gente debater, óbvio, a gente tem toda uma plateia aqui que fala pelo fim da polícia, mas tirando essa galera, a gente sabe que tem muita gente que gosta de cana, que gosta de ver né, o policial, a polícia 24 horas e acha que ele é importante. Eu queria saber se essa ideia de desfinanciamento chega a algum lugar no Brasil e se ela pode fazer alguma diferença em relação a essa força policial tão grande sem controle que a gente tem no país. Muito obrigado. Quem quer responder? Todos? Desculpa, moça. Tentar pegar o livro aqui. Foi mal. Obrigado pela pergunta, Mauri. Eu assim, tenho uma visão, eu gosto muito de uma comparação, assim, se você encontra alguém na rua, alguém numa situação de rua, é lógico que você tem que ter uma política pública para aquela pessoa, você tem que lutar por uma política pública para aquela pessoa, mas se você não der um cobertor e um prato de comida, naquele dia ele vai morrer. Porque a fome mata no dia, o frio mata no dia. E então eu vejo a questão das políticas públicas um pouco dessa maneira. É lógico que a gente tem uma utopia, a gente tem... Utopia não como algo inalcançável, só como algo distante. Mas a gente às vezes precisa dar um prato de comida e um cobertor, porque as coisas precisam ser resolvidas naquele dia, né? E na polícia eu acho que a gente também tem que ter um pouco desse pensamento de que a polícia não vai ser abolida amanhã, não vai ser abolida semana que vem, não vai ser abolida mês que vem. Então a gente precisa de algumas políticas públicas de caráter de urgência, vamos dizer assim. E mais do que a desfinanciação, não sei como fala essa palavra, mais do que a desfinanciação, que é uma bandeira que tem surgido muito nos Estados Unidos, né? Isso de defund the police, né? Eles dizem, tirar dinheiro da polícia. Eu acho que o mais urgente aqui para o Brasil, para esse momento, é a criação de mecanismo de controle civil sobre as polícias. Participação civil da sociedade civil nas polícias. Porque se a gente pega a história das polícias no Brasil, ela sempre atuou como uma força auxiliar de uma elite. Né? No Império e na República ela atuou junto às oligarquias, na época do Vargas ela atuou ali como auxiliar da ditadura varguista, na ditadura ela era uma auxiliar das Forças Armadas, né? E na democracia, né, desde a Constituição, eu sigo muito o que o Luiz Eduardo Soares tem dito. Ele diz que desde a democratização não existe um governador que tenha tido controle sobre as suas polícias estaduais. Eu concordo muito com ele, muito com ele. Não existe formas de controle sobre a polícia, de controle político sobre a polícia. E de uns tempos para cá, o que eu tenho reparado é a polícia se tornando uma engrenagem que está se soltando da máquina pública. Ela está se privatizando, vamos dizer assim. Hoje a gente tem influencer policial,
a gente tem cursinho de preparatório de concurso da polícia, com os caras ensinando, ex-policial ensinando como torturar, ensinando a como fazer tortura sem ser percebido. A gente tem um congresso que em 2018 bateu o recorde de policiais eleitos, e depois em 2022 esse recorde foi batido de novo, tem cerca de 50 policiais eleitos. Então o que a gente está vendo é uma autonomização das polícias, que agora com a lei orgânica da Polícia Militar que acabou de ser aprovada, e a gente tem que fazer uma pressão para o Lula vetar, até mesmo as ouvidorias, que eram o mínimo de controle que a sociedade civil tinha sobre as polícias, até mesmo as ouvidorias foram agora subordinadas ao comando das polícias militares. Então, para mim, mais urgente, apesar de eu concordar com a bandeira do desfinanciamento, e a gente está vendo o contrário, né? A gente está vendo, por exemplo, o Tarcísio em São Paulo pegou dinheiro da educação, se eu não me engano, e jogou na segurança pública. Mas mais urgente do que isso é criar formas de controle civil sobre as polícias. A gente precisa falar não só de defender as ouvidorias, mas a gente precisa falar das corregedorias. Externalizar as corregedorias, parar com esse modelo de que policial vai fiscalizar policial. É lógico que não vai dar certo isso, gente. Eu quero ver a gente botar Mães de Maio lá na corregedoria. Quero ver a gente botar pastoral carcerária lá na corregedoria. Não um coronel, senão não vai dar certo. A gente precisa desse controle externo. Eu acho que isso é o mais urgente, porque o que a gente está vendo hoje no Brasil é um processo de autonomização das polícias, e para mim uma polícia autônoma não tem outro nome. Uma polícia autônoma, uma polícia que não responde a nenhum tipo de controle externo, é uma milícia. A gente está vendo um processo de milicialização das polícias no Brasil. Então, para mim, antes dessa... Não que a gente tenha que hierarquizar as bandeiras, né? Mas o mais urgente, eu acho que é criar uma forma de controle externo sobre essas polícias. Sobre falar sobre segurança e sair fazendo um tipo de uma pesquisa para todos perguntar se você se sente seguro com essa polícia, né? Você se sente seguro com seguranças que tem nas lojas, seguranças que tem através das câmeras que hoje em dia existe, se você se sente seguro. Então, quando a gente fala sobre essa mudança dela de um lado, a gente tem outras mudanças, como foi falado, a ser feita também, que colabora também com essa violência policial, né? Então, não é falar assim, vamos acabar com a polícia, que tudo vai terminar, não vai ter mais violência, não vai ter mais roubo, não vai ter mais crime, não, só acabando com a polícia. Bom, acabando com a polícia vai acabar um pouco disso tudo, que é o que eles fazem. Mas nós temos umas pessoas também que também parte para esse lado, por confronto com eles. Vamos acabar com esse confronto, com a educação, com a cultura, como eu falei. E a polícia, simplesmente, eu acho que tem que ter uma ordem de segurança, como foi falado aqui, um controle sobre essa segurança, que não vai chamar mais polícia, um controle mesmo, de que quando errar, que nem eu falo, eu não quero a cadeia, porque a cadeia nem para o político, não quero a cadeia nem para o Bozo, mas sim que eles percam seus bens. A cada momento que eles errarem, a cada momento que eles fizerem um crime, ele perca seus bens e passa a ser um pobre na rua, passa a ser um miserável na rua. Porque na cadeia, com os bens que eles têm, eles vão cumprir com muita intensidade. A polícia militar começa a partir do momento que um pai pede para o filho entrar para a polícia militar. Entra para a polícia militar, que lá você vai ter poder, um fuzil de 50 mil, uma Glock na cintura, você vai andar em carro zero, você vai comer na padaria de graça, você vai poder fazer diversas falcatruas, você vai poder, de alguma forma, crescer, ter uma casa melhor com a sua luta diária, seus trampos que você faz fora a parte, e você vai ser uma ótima pessoa, porque a maioria deles não tem estudo. Se ele fosse trabalhar, por exemplo, normal, ele ia ter uma vida quase miserável. Então ele entra na polícia militar no intuito de crescer, ter um carrão, ter uma casa, e também você vai poder bater nas pessoas na rua.
Peraí, não é qualquer pessoa que você vai bater, não. Nós vamos mostrar quais as pessoas que você pode bater na rua. Então é esse poder que faz com que ele entre para a polícia militar, é esse poder que faz com que ele se sinta seguro naquilo que ele vestiu. Não é tirar a farda dele, mas tirar esses conceitos de quem comanda essas pessoas. Eu acho que o erro está aí no comando dessas pessoas. O erro está aí quando dá essa garantia de que ele vai ser seguro, que ele vai ter vida boa, que ele vai ter muitas coisas que ele não vai ter se ele não entrar para a Polícia Militar. Então há de rever todo esse conceito de quem entra para a Polícia Militar, quem direciona ele, quem dá essa lição para ele e por que eles agem dessa forma, atacando umas pessoas, sendo que, como eu falei aqui, não importa se você é branco, você é preto, você é terráqueo, você nasceu na terra. Não importa se ele é militar ou se ele é civil, ele nasceu na terra. Então, quando começar a pensar, a entender que quem nasce na terra é ser humano, vai ter uma forma melhor. Nós não vamos precisar de polícia militar, mas sim vamos precisar sempre de segurança. Porque sempre vai ter alguém que vai errar. E esses erros não é por prisão, não é com prisão. Esses erros são estudos, esses erros saber aonde nós estamos falhando. Aonde nós estamos falhando para acontecer isso aí. Aonde o Estado falha, nós já sabemos, mas aonde nós estamos falhando quando nós não sabemos votar? Aonde nós estamos falhando quando nós não sabemos lutar? Quando nós vamos no ato, um ato que pertence ao povo, vai a maioria acadêmica, né? O povo mesmo não vai. Então é isso aí. Vamos falar da abolição da polícia, mas pensar que não é só tirar eles da falha deles, do quartel deles, e não dar uma direção também para eles. Você não é mais polícia militar, você está livre, você está abolido da polícia. Mas dá uma direção para ele, porque ele vai se tornar o quê? Tem que sair isso aí. Até mesmo essa direção para ele tem que ser dada antes de abolir, antes de fazer uma segurança nova. É isso aí. Eu sou um bocado cético em relação à utilização de políticas públicas. Não creio que o Estado alguma vez vá dar tiro no pé e ser ele próprio a acabar com a polícia, porque isso é. As polícias são um grande sustentáculo do Estado. Agora, são os movimentos que foram aqui falados e, mais uma vez, enfim, como eu disse há bocado, nem tudo que vem dos Estados Unidos é mau. Portanto, esse movimento de desfinanciar a polícia, desinvestir na polícia, começa a ter uma certa audiência na Europa, porque há pessoas que, não sendo anarquistas, que votam, que fazem parte, começam a perceber que na realidade é tremendamente injusto aquilo que foi dito, um polícia ganhar mais que um professor, um coronel que nunca fez nada na vida ter mais regalias que uma pessoa que trabalhou uma vida inteira e tem uma aposentadoria de miséria, enquanto que aquele coronel tem uma aposentadoria de 4.000 euros por mês. Portanto, começa a haver muita gente a perceber que isto está errado e, portanto, temos que mudar qualquer coisa. E esse desinvestir na polícia, quando, como eu disse há bocado, cada vez os orçamentos de Estado têm mais investimentos na polícia e nas forças policiais ou nas forças de repressão, e têm cada vez menos investimentos na saúde pública, na escola pública, nos transportes públicos. Há já muitas pessoas que acham não pode ser, isto tem que mudar. Portanto, vai por aí também, para além de outro tipo de ações, vai sobretudo por esta consciencialização das pessoas de pensarem isto não pode continuar assim. Bom, gente, eu acho que mais no sentido aí de complementar um pouco as observações dos outros debatedores, tem um elemento central, né, dentro dessa questão da política de controle que o Almir fala, né, que é o processo de desmilitarização das polícias. Porque é fundamental que a gente consiga desvincular, inclusive do ponto de vista de separar as forças de segurança pública dentro do Estado. Esse controle que as Forças Armadas têm sobre as polícias, ele agrava a nossa situação. É evidente que estamos falando aqui de um processo que, para superar, a gente precisaria de mudanças estruturais na sociedade como um todo. Agora, enquanto mediações, né, ou seja, enquanto programas
transitórios, né, de retirada de poder, esse é um elemento central, né? Essa tirada da lógica, inclusive da lógica da guerra, porque um exército nacional, né, ele é totalmente forjado para a lógica da guerra. E o treinamento, né, e parte do treinamento das polícias, inclusive pelos confrontos nas periferias, ele é totalmente forjado da lógica da guerra. E a gente precisa tentar, pelo menos, fazer a disputa sobre esses marcos, né, porque esses são marcos essenciais e que dizem respeito diretamente à vida das pessoas, em especial os pretos e pobres que são ou, né, assassinados ou encarcerados, que são as duas, né, grandes colocações que a polícia faz aqui hoje. E por fim, eu acho que tem um outro elemento para a gente falar disso, que se chama correlação de forças, né? E aí a participação na política de militares e policiais é um tema-chave para a gente enfrentar. Depois do 8 de janeiro, não teve nenhuma mudança institucional relacionada às forças de segurança pública e às forças armadas. Não teve nenhum processo de julgamento em relação aos militares que participaram ativamente neste processo. E se a gente não enfrentar nesse momento que a gente tem um governo onde a gente tirou, né, a gente tirou um governo protofascista com Bolsonaro e a gente construiu um governo de ampliação democrática para tentar exatamente superar esse momento, se a gente não mudar o mínimo das estruturas que, quando articuladas, elas geram essa ameaça fascista daqui a 3 anos, né, inclusive que o Lula pode não ser candidato novamente, quando a gente tiver que enfrentar novas eleições, a gente não vai ter desmantelado nada da máquina fascista dos últimos 4 anos de governo Bolsonaro. E isso é muito grave. Então a gente precisa debater a participação de policiais e de militares na política também. Isso é fundamental de ter, enquanto agenda próxima, essa limitação. Muito tempo se falaram que na semana que vem vai ter uma PEC para limitar os policiais e os militares da ativa de participarem de cargos no governo, mas essa agenda não tem andado, né? E assim como a agenda de sem anistia para os militares envolvidos. Então eu acho que emergencialmente a gente precisa desmontar o agravamento de instrumentos e aparelhos do Estado, que sempre existiram. E essa mesa, ela precisa, o sentido dela é dizer isso, né? No capitalismo brasileiro, né, sempre existiu esses aparatos, né, violentos, autoritários na sociedade brasileira, que juntos com a nossa formação social dão o que dão. Agora, a articulação disso num projeto protofascista tem outros contornos e a gente precisa combater o que a gente pode nesse sentido. Então eu acho que, além do controle civil, que é fundamental, a gente precisa, além da desmilitarização e ter essa briga como uma questão fundamental, óbvio que a legalização das drogas, né, está no centro dessa agenda real de enfrentamento ao papel que as polícias exercem hoje. Mas, por fim, a gente precisa garantir esse debate da participação de militares, no geral, policiais e militares das Forças Armadas na política. Eu acho que essa é uma agenda central aí também. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Mais alguma questão? Posso fechar aqui, então? Obrigada, viu, gente, por todos aqui, aos meus companheiros aqui de mesa. Obrigada, Felipe.